E hoje eu vou ensinar como fazer uma torta deliciosa com creme de baunilha e cobertura de pêssegos. Olá, eu sou o Lucas Filvelli, sou professor especializado em decoração artística de bolos e hoje eu tenho uma receita bem gostosa aqui de confeitaria para vocês que eu vou ensinar a fazer essa torta, que a massa dela fica crocante, né, com recheio de baunilha e a cobertura de pêssego, porém você pode utilizar a fruta que você quiser. Se quiser fazer com uva, morango, enfim, você que vai escolher a sua fruta aí, ok? Então, para começar o nosso creme, nós vamos peneirar 4 gemas. Vamos colocar na peneira, não passa a colher em cima nem embaixo, só fura as gemas. Pode chacoalhar a peneira, isso é para evitar que fique com cheiro de ovo, ok? Depois disso, nós vamos acrescentar na gema 150 gramas de açúcar refinado. Misturo bem com o fouet, o açúcar e as gemas. Depois, nós vamos acrescentar 3 colheres de sopa de leite em pó e 2 colheres de sopa de amido de milho. Misturo bem todos os ingredientes. Depois que eu misturei bem todos esses ingredientes, aí sim nós vamos acrescentar 500 ml de leite. E vamos levar esse creme ao fogo até formar um creme, né? Vamos levar essa mistura ao fogo até formar um creme. Um fogo médio, por aí durante mais ou menos uns 10 minutinhos, você vai ter um creme bem cozido, bem gostoso nessa textura que eu estou mostrando para vocês. Depois disso, nós vamos tirar o creme do fogo e vamos acrescentar nesse creme meia colher de sopa de baunilha e também 2 colheres de sopa de conhaque. Tá? Eu acrescento a baunilha e o conhaque para aromatizar e no final do creme, tá? Se você quiser, pode tirar, não coloca nada, só fica realmente ali com o leite ou o açúcar, porém a baunilha pelo menos você pode colocar e aqui o conhaque é realmente para dar um sabor especial. Depois disso que eu misturei bem todos os ingredientes aqui, vamos deixar esfriar para utilizar, ok? Depois que nosso creme está pronto, vamos fazer então a nossa massa. Para fazer a massa, ela é super simples, nós vamos fazer a massa no multiprocessador. Se você não tem multiprocessador, pode fazer na mão, sem problema nenhum. Então, o que nós vamos colocar aqui no multiprocessador? 200 gramas de farinha de trigo, 70 gramas de açúcar refinado, vamos colocar raspas de um limão, também é opcional, se você quiser aromatizar, você pode colocar, ou pode colocar baunilha, se não tira também a raspa de limão, ok? Depois nós vamos acrescentar 100 gramas de manteiga, essa manteiga gelada, tá? Manteiga sem sal gelada. E vamos acrescentar também aqui um ovo inteiro. Vamos processar até misturar todos os ingredientes. Misturou todos os ingredientes? Perfeito. A gente vai colocar num saquinho plástico e vamos levar para a geladeira por meia hora. É importante que essa massa ela fica um pouquinho mole e depois que ela vai para a geladeira ela chega na consistência. Tá? Depois disso nós vamos abrir em 2 saquinhos, entre 2 saquinhos ou pode ser um silicone, e vamos colocar numa forma dessa que tem fundo removível para tortas, ok? Você pode fazer porções individuais também. Aqui nesse caso eu vou fazer uma grande, ok? Essa forma ela tem 27 centímetros de diâmetro, então eu cubro a forma com a nossa massa e vou levar novamente para a geladeira. Depois que eu levei para a geladeira novamente por mais ou menos uns 30 minutos, vamos tirar o saquinho plástico, vamos furar com um garfo e vamos levar um forno pré-aquecido 200 graus, tá? Um forno mais alto, 200 graus, até ela começar a ficar dourada na borda. Depois que ela começou a ficar dourada na borda, nós vamos retirar do forno e deixar esfriar. Depois que esfriou, gente, o que acontece? Uma dica que eu vou dar aqui para vocês, que é super bacana. Quando essas tortas, a gente coloca creme nessa massa de torta, a tendência dela é o quê? É que ela umedeça, o creme umedeça a torta e ela fique muito mole. Então, às vezes, a pessoa vai, na hora de comercializar ou na hora da pessoa comer ou de cortar, ela acaba se desmanchando muito. Então, para isso não acontecer, para a massa ficar crocante, então eu vou dar uma dica para vocês. Aqui eu vou utilizar cerca de 150 gramas de cobertura fracionada branca, vou derreter no micro-ondas. Depois que eu derreti no micro-ondas, eu vou pincelar uma camada bem fininha em toda a massa da minha torta. Isso é o quê? Para tipo impermeabilizar a minha massa da torta do recheio, ok? Depois que eu fiz isso, a minha cobertura já endureceu mesmo fora da geladeira. Nós vamos colocar o nosso recheio, espalhar bem espalhadinho o nosso recheio. Espalhei bem espalhadinho o nosso recheio, nós vamos pegar um aro. Esse aro ele é um tamanho menor, ele tem cerca de 20 centímetros, tá? Esse aro. Vamos untar esse aro com um pouquinho de óleo, para depois ficar mais fácil da gente soltar a nossa gelatina.
Vamos colocar no meio da torta e aí dentro nós vamos colocar a fruta que eu quiser. Então se eu quiser morango, se eu quiser pêssego, posso colocar abacaxi em calda, posso colocar cerejas, enfim, você vai colocar a fruta que você quiser. Posso colocar uvas. O que é bacana, gente, do pêssego em calda, principalmente, ou se você utilizar alguma fruta em calda, é que a durabilidade dela é maior na geladeira. Se você utilizar morangos frescos, por exemplo, ela vai durar menos tempo. Agora, se você utilizar uma fruta em calda, aí sim ela vai durar cerca de 7, 8 dias na geladeira sem problema nenhum. Se você usar morango, vai ser 2 dias, 3 no máximo, porque o morango estraga muito rápido, ok? Então eu coloquei aqui os meus pêssegos para decorar a torta. Depois disso, nós vamos preparar uma gelatina. O que vai acontecer? Eu utilizei aqui duas caixinhas de gelatina, sabor abacaxi. Se você encontrar de pêssego pode ser também, senão aqui no meu caso eu estou usando abacaxi. E eu vou diluir essas 2 caixinhas de gelatina em 250 ml de água fervente. Então fervo a água, coloco a água na gelatina, misturo bem. Depois que eu diluir bem a gelatina, nós vamos acrescentar 250 ml de água gelada. Depois que eu acrescentei essa água gelada na gelatina, eu vou levar ela para a geladeira, para ela ficar um tempinho ali, até ela ficar na consistência de clara de ovo. Quando ela chegar na consistência que parece uma clara de ovo, esse é o ponto que a gente vai colocar aqui em cima do pêssego. Coloco a gelatina em cima do pêssego e aí levo a minha torta para a geladeira novamente, por mais ou menos uns 40, 50 minutinhos para endurecer a gelatina. Depois disso, super fácil, vamos bater um chantilly para dar um acabamento na lateral. Coloco o chantilly na batedeira, um creme vegetal tipo chantilly. Então, depois disso, que nós batemos o chantilly, vou colocar um bico, um M no saco de confeitar e vou fazer aqui um movimento como se fosse um S. É um S, depois de um S vou fazendo outro S, assim, e vou decorar toda a lateral da nossa torta. E aí está pronta a nossa torta de pêssego. É uma ótima sobremesa, é uma ótima opção para você vender. Aqui só tem vários processos, mas ela é simples de ser feita. Só tem vários processos para você fazer e, como eu falei, você pode substituir por outro tipo de frutas também. Ok? E aí, gostou dessa receita? Me deixa aqui nos comentários, me fala se você gosta de pêssego, que torta você quer aprender aqui também, ou qualquer outra técnica de confeitaria ou decoração artística de bolos. E se você não me segue nas redes sociais, se você não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva. Também tem a minha página no Facebook e também no Instagram você pode me seguir, Lucas Piubelli.